Olá, seja bem-vindo a uma transmissão ao vivo aqui pelo perfil no Instagram. Seja bem-vindo então os conselheiros e as conselheiras tutelares de todo o Brasil que receberam aí o meu convite para fazer essa discussão, esse esclarecimento sobre aí o auxílio emergencial que o governo federal vai disponibilizar eh, para aqueles que neste momento de reclusão social estão passando por dificuldades. Então, antes de começar de fato a tratar do assunto, que eu fiz a divulgação nos grupos de WhatsApp, no Facebook, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano Becciati, estou falando aqui do interior do Paraná, sou um consultor dos direitos da criança e do adolescente, atualmente autor da maior bibliografia sobre o assunto Conselho Tutelar. Tenho 15 livros publicados com tal temática e agora, nos próximos dias, vou estar lançando o meu 16º livro. É um livro muito especial que vai auxiliar os conselheiros tutelares no exercício da atribuição que está lá no inciso 4º do artigo 136, que é encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa e penal contra os direitos da criança e do adolescente. Ah, como que os conselheiros tutelares poderão exercer essa função, essa atribuição tão importante, sem conhecer minimamente os tipos penais mais comuns do dia a dia do conselho tutelar? Então, meu 16º livro tem um título bem interessante, que é o Código Penal resumido e esquematizado para conselheiros tutelares. E é isso, né? Vamos falar sobre Código Penal justamente para que conselheiros tutelares consigam exercer com excelência, em plenitude, de forma positiva e ativa, a quarta atribuição presente no artigo 136. Sou um ex-conselheiro tutelar de 2 mandatos aqui nessa cidade chamada Ibiporã, terra bonita em Tupi-Guarani, que fica na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná, e nos últimos anos tenho trabalhado com a formação, com a capacitação de conselheiros tutelares pelo Brasil inteiro. Ah, Vamos já entrar no assunto, porque o objetivo é ser bem direto com o tema que foi divulgado. Desde que o mundo entrou nesse semi-colapso, não é? Porque quem está desempregado, quem fazia alguns bicos, quem vivia do comércio informal, está vivendo uma situação muito difícil. Então, estamos numa situação de quase colapso das questões todas, né? É inegável para quem não tinha alguma reserva financeira para poder prover o sustento dos seus, realmente não está fácil. E aí, dentre tantas ações que o governo federal, mas em especial os governos estaduais, estão propondo de socorro ao comércio, né, aos empresários, aqueles que geram riqueza, emprego na sociedade, o governo federal ele divulgou e já aprovou, inclusive, a lei que fala de um auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas que se enquadrem em uma determinada situação. A partir do momento que isso foi divulgado, eu recebi aí muitos, não sei enumerar, pedidos de informação de conselheiros tutelares no Brasil inteiro, se os conselheiros se enquadrariam nestes para poder receber o auxílio. É, Foram centenas, tanto que muitos deles eu não consegui responder pelo WhatsApp ou pelo Facebook, porque se acumularam muitas perguntas nos grupos de WhatsApp. Atualmente eu tenho 82 grupos de WhatsApp para conselheiros tutelares, e aí eu cheguei a um momento, não, é preciso então parar, dar uma boa lida nessa lei que acabou de ser publicada, né? E trazer essa resposta de uma forma única para os conselheiros tutelares do Brasil inteiro. Teria então os conselheiros tutelares, em especial aqueles que recebem apenas um salário mínimo, é, possibilidade de acesso a esse benefício? Pois é. Eu fiz uma relação de assuntos que eu gostaria de tratar, porque uma coisa está ligada à outra, né? E publiquei no Facebook e nos grupos de WhatsApp.
E eu quero começar de baixo para cima, tá? E vou responder essa pergunta que eu acho que há muita curiosidade a respeito dela. Primeiro, falar sobre esse absurdo que é encontrar uma boa parte, uma parte muito substancial dos conselheiros tutelares recebendo apenas um salário mínimo. Isso é uma vergonha completa para o gestor municipal, que não consegue enxergar a importância e a complexidade do trabalho dos conselheiros tutelares. Pagar um salário mínimo para o conselheiro tutelar é, de fato, demonstrar um desdém completo, não é parcial, é completo, às questões relativas à infância e juventude. Afinal de contas, apenas um órgão composto de apenas 5 pessoas com uma remuneração baixíssima como essa. É, não é só uma questão de vir aqui e falar o que agrada uma grande massa de conselheiros tutelares. Não é? É muito óbvio que é uma vergonha conselheiros tutelares ganhando apenas um salário mínimo e ainda com o desconto, na maioria das vezes, de 11%. Como que conselheiros tutelares, pais e mães de família, mais mães do que pais, porque hoje nós sabemos que pelo menos 68% dos conselheiros são mulheres, podem se dedicar de corpo e alma, com tranquilidade, ao conselho, ao zelar pelo cumprimento, né, o zelamento pelo cumprimento dos direitos da criança, recebendo apenas um salário mínimo. E aí soma-se a isso outros absurdos. Além de ser apenas um salário mínimo, desconto de 11% e com leis municipais exigindo exclusividade no exercício da função. Olha, não é raro, é constante os conselheiros tutelares entrando em contato comigo, fazendo exatamente esse questionamento. Olha, nosso município paga apenas um salário, estão nos proibindo de fazer até atividades que nem dá para se considerar como emprego, como, por exemplo, venda. Vou citar até nomes aqui muito conhecidos como Avon, né, Jequiti. Né? Ah, eu dou aula particular de violão, não posso mais. Eu dou aula particular de matemática, não estão me deixando mais. Eu cheguei a encontrar conselheiras tutelares dizendo, Luciano, eu sou conselheira tutelar e manicure. Nenhum desdém, nenhuma problemática com a questão da manicure, mas o que me faz lamentar, ou diarista, também encontrei, né? Nenhum problema com a função, importantíssima essa função, mas o conselheiro tutelar não tem que se lançar uma outra atividade, né? Para poder ter renda suficiente para poder bancar a família enquanto está exercendo uma função tão relevante que é a função de conselheiro tutelar. Então, primeiro eu quero lamentar. Tipo assim, é lamentável. Eu tenho certeza que todos os apaixonados pela temática direitos humanos de crianças e adolescentes, palestrantes ou não, mas se um grupo de pessoas aí que olham para o conselho com carinho, lamentam comigo municípios pagarem apenas um salário mínimo, tá? Então, esse é o primeiro item. O segundo item, de baixo para cima, né, era a questão do caminho certo para buscar o reajuste salarial. Então, junto com essa pergunta, né, Luciano, a questão nós ganhamos um salário mínimo, como faz? Eu vejo conselheiros tutelares batendo na porta errada e muitas vezes extinguindo a mínima chance de mudança salarial. Do que o Luciano está falando? Olha, é preciso entender que o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz muito claramente que o Conselho Tutelar é um órgão municipal, óbvio, e ele está vinculado à administração pública local. Quer dizer, assim como existe CRAS, CREAS, escolas municipais, creches, vigilância sanitária, como órgãos, né? Vou resumir na palavra órgão, o Conselho Tutelar também está na estrutura municipal. Então, os seus trabalhadores são servidores públicos municipais durante o exercício da função. E quem decide quanto vai ser pago para o conselheiro tutelar, ou melhor, o servidor público,
é o prefeito municipal. Então, essa decisão não pode ser tomada, por exemplo, o erro mais comum, por vereadores, pela Câmara de Vereadores. E aí eu vejo conselheiros tutelares indo primeiro na Câmara de Vereadores. E aí, o máximo que um vereador pode fazer é oficiar ao prefeito pedindo que ele conceda um melhor salário aos conselheiros tutelares. Coisa que qualquer conselheiro tutelar pode particularmente fazer sem depender de uma Câmara de Vereadores. Agora, você imagina o prefeito recebendo de um vereador um pedido de aumento salarial para conselheiros tutelares. Pela minha experiência, e eu já estive dentro do poder público municipal, eu consigo enxergar claramente a negativa pelo simples fato de que se o aumento salarial for, o reajuste, o aumento, a adequação, o nome que você quiser dar, for concedido, os louros da glória será do vereador que atendeu e não do prefeito que concedeu. Então veja que os vereadores não podem, não têm a competência para instituir o aumento por lei municipal, por um princípio básico, que é o seguinte: é o gestor do recurso quem decide. Um poder não pode tomar uma decisão que gera gasto para o outro. Então, nenhum vereador pode escrever um projeto dizendo quanto que o prefeito tem que pagar para o servidor público municipal. É uma regra muito simples. Então, eu vejo conselheiros tutelares jogando pela janela um relampejo de possibilidade, uma mínima possibilidade de reajuste, de adequação salarial ou aumento, quando ele bate na porta de um vereador. Ele tem que procurar primeiro o senhor prefeito municipal, porque é ele que decide quanto vai pagar para os servidores públicos. O segundo erro são dois. São conselheiros tutelares que daí vão ao Ministério Público. Muito menos, ou tão menos quanto, né? Ou igualmente aos vereadores, o promotor não pode exigir que prefeito melhore, modifique salário de conselheiro tutelar. Então, essas duas buscas dos conselheiros são inócuas. Elas não só não surtem efeito, na verdade, deixa eu me corrigir. Elas não são inócuas, elas surtem um efeito, elas provocam um efeito, que é o azedume do gestor municipal, porque você foi bater na porta de uma outra autoridade para solucionar um problema que não lhes compete. Então não é uma ação inócua, não. Pelo contrário, ela causa um efeito muito ruim. Eu tenho um vídeo publicado no meu canal no YouTube. Falando nisso, você já se inscreveu no meu canal no YouTube? youtube.com/Luciano Becciati. Olha, nós estamos chegando a 40 mil inscritos no canal. Gostaria muito que você se inscrevesse no canal. E lá tem um vídeo que eu publiquei já há alguns anos, onde eu dou 4 dicas de como buscar, né, fazer essa luta salarial. São 4 dicas e eu vou transmiti-las aqui mais uma vez, mas o vídeo lá é bem completo, tá? Eu acho que o primeiro argumento ele tem que ser um argumento matemático, tá? Você agendar essa reunião do colegiado com o prefeito. Primeira dica é chegar positivo, não chegar botando o pé na porta, não é? Não é isso. Você não vai conquistar o prefeito, né, de forma arrogante, de forma prepotente. É preciso chegar de forma a entender que ele é o chefe do executivo e que o conselho tutelar é um órgão que está incluso na estrutura municipal, né? E estar muito clara a pauta. Segunda dica, muito clara a pauta que vocês querem discutir com ele. Não vamos discutir problema de funcionário. Não vamos discutir problema que a sede do conselho é ruim, que o pneu do carro tá careca, que não tem guarda, que tá faltando toner, que a secretária de assistência é isso, que a secretária de educação aquilo, que o povo não conhece as atribuições. Não faça esse discurso, você diminui o foco no que é importante. O reajuste salarial. Então, não sei se é a segunda ou terceira dica essa, mas vocês têm que ir lá com um objetivo: o reajuste salarial. E vocês têm que conversar muito bem antes, para que todo mundo saiba que vocês vão chegar lá e não vão tratar de outro assunto. Vocês não vão fazer crítica à administração pública municipal. É preciso focar.
foco no reajuste salarial. Olha a coisa mais óbvia, né, que eu estou dizendo aqui. Agora, outros dois argumentos aí, esses bem interessantes, que eu queria que você anotasse e estudasse para ir lá fazer essa batalha, né? É, qual é, no escalão da prefeitura, existe lá os cargos em comissão, né? Os CCs ou portarias. É que cada região do Brasil trata com um nome diferente, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, é CC, cargo em comissão. Então, quanto maior o número, tipo CC10 e o CC10 o valor é menor que o CC1. Essa é uma estrutura aqui do meu município, eu não sei como é no seu, mas você verificar ali de todos os cargos que existem na prefeitura da sua cidade, qual é o cargo mais baixo e qual que é a remuneração? Eu tenho certeza, olha, de novo eu não vou menosprezar a manicure, nem a diarista, muito menos a merendeira da escola. É só para você entender que eu tenho até certeza que a merendeira das escolas municipais não ganha um salário mínimo. Que o motorista do próprio conselho tutelar ganha mais que o conselheiro tutelar. É preciso vocês chegarem com argumentos e falar para ele, olha, o nosso motorista, o salário dele é maior que o nosso. As merendeiras têm um salário mínimo com desconto de 11%. Só que essa discussão, de novo, vou repetir que é difícil, né? Mas fazer de forma positiva, né? Não é uma cobrança, é um pedido, porque ele tem o poder de conceder e de negar, e é mais fácil negar. Conforme o argumento for andando, e eu não sei, eu já ouvi amigos palestrantes falarem de pegar os salários da região. Não sei, eu deixaria talvez essa informação como a carta na manga. É porque os municípios são muito diferentes entre si. Né? Município maior, município menor, mais arrecadação, menos arrecadação. A estrutura socioeconômica dos municípios são muito diferentes. Então, nem sempre, quando você traz a remuneração do município vizinho, isso é uma boa justificativa para o gestor que conhece as finanças do próprio município e também dos municípios do entorno, porque eles têm associação de prefeitos. Né? Então, não vale a pena levantar esse dado? Acredito que vale a pena, mas na hora da discussão eu não sei se esse é um argumento vai fazer toda a diferença. Eu penso que, para mim, o argumento que funcionou há muitos anos atrás, quando eu estive conselheiro tutelar, e a gente foi discutir com o prefeito, e nós deixamos esse argumento por último, porque nós sabíamos que a chance do não era muito grande, porque o prefeito na época era muito econômico, né? Era muito econômico, o meu prefeito da época. Onde ele falou o seguinte: eu tenho certeza que você vai ouvir essa justificativa do seu prefeito municipal. Não, se eu conceder aumento salarial para o conselho tutelar, eu vou ter que conceder aumento para todo mundo. Isso não é uma verdade. O argumento que nós utilizamos no fim, que eu achei que foi um argumento muito importante, é porque nós levamos a proposta do valor. Quanto nós gostaríamos em reais de aumento no salário. Então, vamos propor aí um acréscimo no salário de R$ 500. Não estou indicando esse valor, só estou dando um exemplo, tá? Vamos supor que eu vou até o gabinete com o meu colegiado e todo mundo concorda em pedir R$ 500. Importante, que não seja um benefício, né? Me fugiu a palavra agora. Se alguém lembrar, pode me digitar aqui embaixo. Eu não estou conseguindo enxergar, estou sem óculos, mas não é incorporado ao salário, é quando ele faz algum benefício por função exclusiva, enfim. Quando o nosso prefeito na época começou, não dá, tal, o argumento final foi que eram 5 conselheiros tutelares apenas, 5 funcionários. Então vamos supor que o pedido seja de R$ 500 no salário, são apenas R$ 2.500 a mais no caixa da prefeitura. Então veja que quando você mostra o valor mensal, não é tão grande, uma prefeitura é capaz, né, de arcar com isso. Então, o meu argumento final é mostrar que ele não está concedendo um aumento para todos os servidores da educação, para todos os servidores da saúde. São para apenas 5 pessoas.
conselho tutelar e fazer a soma. Olha, é apenas, vai dar tanto, vai somar tanto na despesa, aí, na folha de pagamento da Prefeitura Municipal, tá? Então, é importante vocês chegarem, né, positivos, já com um valor de proposta, não ficar falando de outros problemas, a não ser que depois que conquistaram o aumento, ele dê abertura para ouvir isso, né? Aí você aproveita, mas eu acredito que tem que ser focado no que é importante, que é a questão salarial, e depois falar qual é o valor que vocês precisam no salário. Falei R$ 500 aqui só como exemplo, e trazer a soma. Prefeito, não é para toda assistência, não é para toda educação, para toda saúde, são só para 5 pessoas. Então o total vai dar, por exemplo, 2.500 a mais na sua folha de pagamento. Então eu acho que é muito importante fazer essa coisa focada. Ok? Bom, o objetivo do vídeo principal é falar sobre o auxílio emergencial que o governo federal publicou agora no dia 2 de abril. Então, no dia 2 de abril, se você quiser baixar a lei depois e dar uma lida, a lei é de número 13.982. 13.982, do dia 2 de abril, agora de 2020. Então, o presidente que aí está, ele publicou essa lei colocando as regras para o recebimento desse auxílio emergencial no valor de R$ 600. Eu vou ler o artigo 2º para você, tá? Para que você entenda o raciocínio, tá? Eu li umas 2 vezes tudo para ver se eu achava alguma brecha, tá? Não encontrei. Então você já está percebendo que a minha resposta é não, né? Mas eu devi essa resposta a muitos conselheiros que me perguntaram. Então olha só, o que diz o artigo 2º desta lei que eu acabei de ler para vocês, tá? Durante o período de 3 meses, a contar da publicação desta lei, então imagina-se que compreende já o mês de abril, não é? Será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600 mensais. Então são 3 meses de R$ 600, não é? Ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Tudo aquilo que é feito às pressas é mal feito, não é? Ao trabalhador, enfim, todos somos trabalhadores, então esse que ele quer considerar, porque logo abaixo ele coloca uma regra que é para quem não é trabalhador. Enfim, muito, muito bem feito isso aqui. Mas tudo bem. Então, continua assim, ó. Mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Então, quando ele coloca ali cumulativamente, é para acumular tudo. Então, eu posso ler aqui, ó, que cumpra todos os requisitos, tá? Para que não sobre dúvida, tá? Quando no artigo 2º ele fala cumulativamente, ele está dizendo que essa relação de coisa que ele vai botar aqui, você tem que cumprir tudo. Tem que se encaixar em tudo isso. Tá? E aí, logo no inciso 2º, você já encontra a resposta onde os conselheiros tutelares não vão conseguir se enquadrar. Então, primeiro lá, ó, seja maior de 18 anos de idade. Ok, para entrar no conselho tinha que ter 21, né? 2. Não tenha emprego formal ativo. Conselheiros tutelares estão trabalhando, estão ativos. Só que a gente não para aqui, né? Fui ler e reler, e ler em cima e ler embaixo. E aí lá embaixo, no parágrafo 5º do inciso 6º, letra C, é o endereço completo da resposta, ele deixa claro que são considerados trabalhadores formais para efeitos desta lei, tá? Os empregados com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Então, quem está trabalhando registrado em carteira não vai ter acesso, é o emprego formal. E todos os agentes públicos. De novo, né? E aí, para não deixar dúvida, essa parte foi bem escrita, tá? Independente da relação jurídica. Independente da relação jurídica.
Não é a relação jurídica do conselho com o município que a gente está discutindo há muito tempo, inclusive clamando pela lei orgânica do Conselho Tutelar ou lei geral do Conselho Tutelar, o nome que tenha. Ó, se você procurar lá atrás, há pelo menos uns 10 anos, eu tenho pedido para que o mundo pare e nós tenhamos a criação de uma minuta de lei orgânica ou lei geral. E parece que isso tá acontecendo de alguma forma, enfim. Mas nós podíamos ter resolvido isso há muito tempo atrás, né? A coisa se arrasta, parece, né? Mas enfim. Então, e todos os agentes públicos, continuando a leitura, independente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporária, ou de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, e os titulares de mandato eletivo. Então, foi tão bem escrito isso aqui, que no fim o conselho vai se encaixar aqui, não importa como o seu município te enxerga. Se o seu município te enxerga como mandato eletivo, você encaixa aqui. Se ele te considera servidor público, ele te encaixa aqui. A única é, é uma pequena dúvida que paira é municípios que consideram os conselheiros contribuintes individuais. Porém, no momento de fazer análise da lei, ele fala que as pessoas têm que, para acessar, ter tido cadastrado no CAD único até o dia 20 agora passado. Então, Luciano, existe chance de conselheiros tutelares se enquadrarem aqui e conseguir esse benefício por 3 meses? Não. Chance nenhuma. Até porque o espírito da lei foi auxiliar aqueles que ficaram sem renda devido à quarentena. E eu quero acreditar que a renda de nenhum conselheiro tutelar, seja aqueles que ganham um salário digno da atribuição, seja aqueles que ganham um salário mínimo, essa não seja pausada, prejudicada, que todos consigam de fato receber o seu salário nas datas certas para pagar as próprias contas. Então, por que o Luciano decidiu fazer essa gravação, fazer esse ao vivo aqui para vocês? Para ter uma resposta única, pautada aqui no que a lei diz, mas ir além e explicar que, olha, conselheiros tutelares ganhando salário mínimo é uma vergonha. É preciso fazer a luta salarial e ela é feita entre o próprio órgão conselho e seus conselheiros e o prefeito municipal. Não adianta ir em Câmara de Vereadores, não adianta você ir no Ministério Público. Isso é raríssimas vezes. Não, já ouvi situações onde foram pelo vereador que era amigo do prefeito, ele abriu a porta do gabinete. Olha, isso são exceções que podem ter, mas é preciso dizer que quem determina quanto dá de aumento é o prefeito municipal. Por fim, lembrando que eu estou fazendo este ao vivo para responder a pergunta do benefício extraordinário aqui, e aproveitei para falar de salário, este é um ano onde não dá para o prefeito conceder o aumento salarial. Por quê? Porque é um ano de eleições municipais. Então ele não pode conceder reajuste de salários este ano. Então é o fim da história, né? É preciso e possível fazer a luta salarial agora. Não sei se vale a pena você já buscar o diálogo com o prefeito agora, visto que logo teremos uma eleição. Agora eu vou falar para finalizar, última boa ideia que eu tenho para que você consiga continuar seu domingo aí, tá? Eu vi isso muito bacana de conselhos nas eleições anteriores e eu sempre me parei, eu vou fazer um modelo de documento para oferecer para os conselheiros aí nas redes sociais, que é um termo de compromisso a ser aplicado aos candidatos ao cargo de prefeito e vereador. Olha que interessante. Nós vimos muitos conselheiros fazendo isso nas outras eleições. Vocês acompanharam? Viram isso? Então, é uma carta, quando aparecem aí os candidatos, eles vêm atrás dos conselheiros, né? Ou você pode marcar uma reunião com cada um dos candidatos e eles vão querer ouvir, se há um momento onde se abre a agenda e se escuta, é esse momento, né? E aí vocês poderem ali
comprometê-los com questões relacionadas à infância. A Fundação Abrinq faz algo muito similar, né? Para que ele se comprometa com os objetivos do prefeito amigo da criança. Porém, o Conselho Tutelar tem demandas muito específicas e vocês podem então estar buscando esses candidatos nesse momento que vai começar logo em seguida, para que eles se comprometam com as questões relativas ao Conselho Tutelar. E eu acho que daí compensa, inclusive, fazer aí demonstrar as necessidades do Conselho Tutelar, inclusive a necessidade salarial. Só não troquem. Não empenhem o conselho como órgão apoiando qualquer candidato que seja. Não é isso que eu estou falando. Ok? Porque o órgão colegiado não tem partido, não tem candidato preferido ou apoiado. Muito cuidado com isso, ok? Agora, que é positivo, buscar espaços, convidar para reunião o candidato a prefeito e mostrar políticas públicas da infância e comprometê-los, isso é positivo, não há nenhuma ilegalidade quanto a isso. Ok? Bom, esse era o objetivo do vídeo. Tocar nos 3 pontos, fiz bem focado, mas em especial falando do salário mínimo. Você já me segue aqui no Instagram? Acho que sim, né? Você está aqui comigo? Óbvio, Luciano. Mas me segue lá no YouTube, faz isso agora. Eu ia ficar muito feliz se aí nos próximos dias chegar a 40 mil inscritos no YouTube. É só entrar no youtube.com/LucianoBettiat. Tem um botão lá, inscrever-se, pulsando lá, te chamando. Clica nele, não custa nada. Se inscreve no meu canal no YouTube. Também você pode curtir minha página no Facebook. E por fim, entrar ali no portal do conselhotutelar.com.br, porque lá tem muita informação interessante também. Em algum momento, eu consegui olhar alguma coisa que estava passando aqui e eu vi pessoas que me fizeram perguntas sobre candidato a vereador no Conselho Tutelar. Conselheiros tutelares se candidatando ao cargo de vereador. Vocês querem que eu faça um ao vivo sobre isso? Falando qual que é a regra? Primeiro, o conselheiro pode ou não pode? Se pode, quanto tempo antes ele tem que se desincompatibilizar do cargo? Se ele foi eleito e se ele não foi eleito, ele é remunerado? Tem resposta para isso, tá? Então, se vocês compartilharem bastante esse vídeo por aí e me marcarem nas redes sociais, eu faço um outro ao vivo desse rapidinho, nem sei quanto tempo durou esse ao vivo, sobre essa temática para vocês. No mais, um grande abraço. Eu vou encerrar dizendo aquilo que eu falo nos meus vídeos. Na nossa história, nós fazemos muitas escolhas. Eu escolhi trabalhar por conselhos tutelares mais fortes e eficazes. Até a próxima. Tchau.